Bem-vindo ao React Bíblia. Hoje nós vamos reagir ao texto de Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 14. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Por que algumas pessoas vivem tentando agradar a Deus, mas nunca sentem uma liberdade verdadeira? Já aconteceu com você? Vamos para outra pergunta? Será que é possível ser salvo por esforço próprio ou pelas regras que seguimos? Tudo isso nós vamos aprender juntos reagindo Gálatas 3, de 1 a 14. Paulo começa dizendo assim, ó Gálatas insensatos. Olha como é que Paulo está tratando os Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Essa palavra aqui de Paulo aos Gálatas traz uma conotação aí de uma ação religiosa, mas com feitiço. O que aconteceu com vocês? E aí ele continua dizendo: Jesus Cristo não foi lhes explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos, como se vocês estivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. E aqui Paulo está trazendo para os Gálatas, você que está acompanhando a nossa reação, você que está acompanhando a carta inteira, né? Paulo acabou de dizer aos Gálatas: eu fui crucificado com Cristo. E aqui está dizendo: vocês viram, eu apresentei a vocês Jesus crucificado, eu lhes apresentei tão claramente, mas vocês foram enfeitiçados. Como assim, Gálatas? Bom, agora vamos lá para as perguntas que Paulo faz. Ele tem essa forma de trabalhar, né? Através de perguntas. Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Uma pergunta quero fazer a vocês. Vocês receberam o Espírito Santo, ok? Ok. Como foi que vocês receberam? Foi porque obedeceram à lei? E aí? Ou foi porque creram na mensagem que ouviram? Claro que os Gálatas vão voltar, mas olha aí, Paulo está furioso. Paulo diz a eles: será que perderam o juízo? Será? Tendo começado pelo Espírito ou no Espírito, porque agora procuram, e aqui temos uma expressão muito importante, tornar-se perfeitos por seus próprios esforços. Isso aqui é a expressão do que não é o Evangelho. Tornar-se perfeito por seus próprios esforços. Isso aqui é a linguagem da lei. Isso aqui é a linguagem da moral. Isso aqui é a linguagem do eu. Mas tudo isso não é o Evangelho. Paulo continua, versículo 4, olha o que ele diz: será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? E ele vai dizer: é claro que não foi à toa. Deixa eu perguntar a vocês. Paulo sempre faz perguntas para que os Gálatas possam vir à tona a reflexão. Volto a perguntar: acaso aquele, e aí vamos aqui chamar a atenção, aquele que lhes deu o Espírito
Espírito, olha só, e realizou milagres entre vocês. Agiu assim, mais uma vez, porque vocês obedeceram à lei? Foi isso? Ou porque, vamos lá de novo, creram na mensagem que ouviram? Bom, agora Paulo vai ajudar esses gálatas a entender através de um exemplo bíblico. Paulo vai para a Bíblia, Paulo vai para o Antigo Testamento. Na verdade, Paulo vai abrir a própria Torá dos judeus que estão acusando ele, e ele vai dizer: olha aí, vamos falar sobre a vida de Abraão. Abraão, o que aconteceu com ele? Abraão creu em Deus, e assim ele foi considerado justo. Olha só, ele diz no versículo 7: logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. O que Abraão precisou fazer para merecer? Será que Abraão precisou levar um currículo para Deus para poder ser digno? Abraão apenas creu, e os gálatas precisavam entender isso. Paulo continua: as Escrituras previram esse tempo, e esse tempo é o tempo de agora, em que Deus declararia os gentios, que são os destinatários da carta aos Gálatas, os que estão ouvindo ele. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou, olha aí, essas boas novas a Abraão. Há quanto tempo? Há muito tempo atrás, quando ele disse, olha aí, todas as nações da terra. Ou seja, essas nações da terra aqui são os gentios. Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio, Abraão. Todas as nações serão abençoadas por seu intermédio. Essa é uma boa notícia. E isso não tem a ver a não ser com a fé. Paulo continua, versículo de número 9. Ele vai dizer: portanto, todos os que creem, participam da mesma bênção que Abraão, olha aí, Abraão recebeu por crer. Abraão, lá no Antigo Testamento, recebeu a bênção por crer. Agora, aqui, os gentios, no Novo Testamento, recebem a bênção também por crer. Agora vamos para a parte que não é tão boa. Olha aqui o que Paulo vai dizer: contudo, os que confiam na lei, olha aqui, minha gente, os que confiam na lei, para serem declarados justos. Tem gente querendo se confiar na lei, estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem, olha aí, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. A tudo.
tem que ser 100%. Não pode ser 99%? Não. Se for 99%, você é maldito. E muitas vezes esse evangelho da maldição é o evangelho, vou colocar evangelho aqui, mas nem podemos chamar de evangelho, é o evangelho que as pessoas estão acreditando hoje em dia. Vamos seguir em frente? Paulo diz assim, é evidente, portanto, que, nós já vimos ele falar isso, né, ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Por quê? Porque ninguém consegue esse tal de 100%. Não dá. Pois as Escrituras dizem, as Escrituras querem nos ensinar: o justo viverá pela fé. É assim que Deus estabelece para o homem. No versículo 12, Paulo vai nos dizer: a lei, vamos voltar aqui, a lei, porém, não é baseada pela fé. A lei não é baseada pela fé. Pois o que a lei diz? Quem obedece à lei viverá por ela. E agora? Agora você tem que depender do seu próprio esforço para conseguir os resultados. E agora eu tenho que fazer tudo por mim mesmo. Que dificuldade! Paulo vai concluir o seu raciocínio dizendo uma boa notícia, né? Gálatas, prestem atenção mais uma vez. Cristo nos resgatou. Glória a Deus. Nos resgatou de quê? Nos resgatou dessa maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si. Agora veja que coisa interessante. Veja como é que Jesus nos resgatou da maldição. Eu tenho que aprender a desenhar a cruz. Olha aí, deixa eu apagar aqui, não ficou bom. Jesus nos resgatou os Gálatas por meio da cruz, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, coloquei aqui em azul para a gente entender que isso é uma boa notícia. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, mas Jesus tomou sobre si essa maldição. Vamos encerrar com o versículo 14. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, como para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Muito bem, acabamos de reagir. Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 14. Até nossa próxima reação.